ao estudo e nós vamos ter um pequeno vídeo, vamos ter uma mensagem um pensamento do nosso irmão Alberto e um pensamento do Carlos também, que ele mandou um vídeo com um pensamento e depois os irmãos estejam à vontade. Mas vamos começar e vamos ficar de pé, irmãos, e vamos ler a palavra de Deus então na carta a Timóteo, na primeira carta a Timóteo, capítulo 1, e a palavra de Deus diz-nos assim: Paulo, apóstolo de Jesus Cristo, segundo o mandado de Deus, nosso Salvador, e do Senhor Jesus Cristo, esperança nossa, a Timóteo, o meu verdadeiro filho na fé, graça, misericórdia e paz da parte de Deus, nosso Pai, e da de Cristo Jesus, nosso Senhor. Como te roguei, quando parti para a Macedónia, que ficasses em Éfeso, para advertires a alguns que não ensinem outra doutrina, nem se deem a fábulas ou genealogias intermináveis que mais produzem questões do que edificação de Deus, que consiste na fé, assim o faço agora. Ora, o fim do mandamento é o amor de um coração puro e de uma boa consciência e de uma fé não fingida, do que, desviando-se alguns, se entregaram a vãs contendas, querendo ser doutores da lei e não entendendo nem o que dizem nem o que afirmam. Sabemos, porém, que a lei é boa se alguém dela usar legitimamente, sabendo isto, que a lei não é feita para o justo, mas para os injustos e obstinados, para os ímpios, pecadores, para os profanos e religiosos, para os parricidas e matricidas, para os homicidas, para os devassos, para os sodomitas, para os roubadores de homens, para os mentirosos, para os perjuros e para o que for contrário à sã doutrina, conforme o Evangelho da glória de Deus, bem-aventurado que me foi confiado. E dou graças ao que me tem confortado, a Cristo Jesus, Senhor nosso, porque me teve por fiel, pondo-me no ministério, a mim, que dantes fui blasfemo e perseguidor e opressor, mas alcancei misericórdia, porque o fiz ignorantemente na incredulidade. E a graça do nosso Senhor superabundou com a fé e amor que há em Jesus Cristo. Esta é uma palavra fiel e digna de toda a aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo, mostrasse toda a longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele, para a vida eterna. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Este mandamento te dou, meu filho Timóteo, que segundo as profecias que houve acerca de ti, milites por elas boa milícia, conservando a fé e a boa consciência, rejeitando alguns, fizeram naufrágio na fé. E entre esses foram Himeneu, Alexandre, os quais entreguei a Satanás, para que aprendam a não blasfemar. Podemos sentar, irmãos. Foi a leitura da palavra de Deus. Vamos então passar ao nosso irmão Alberto, depois ao nosso irmão Carlos, e depois, se algum irmão quiser partilhar connosco um pensamento, esteja à vontade. Graças a Deus por sua palavra. Louvo ao Senhor por esse momento tão importante de comunhão, oração, intercessão e principalmente estudo das Escrituras. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 1, verso 17. Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao Deus único e sábio, seja honra, glória para todos sempre. Amém. No último estudo foi bem referido sobre adoração, sobre servir ao Senhor. Mas a distinção de adoração, louvor, servir, você sabe distinguir? Adorar e servir. Quando chegamos em Mateus capítulo 4, no verso 10, nós encontramos: ao Senhor teu Deus adorará e só a Ele servirás. Supõe-se desta passagem bíblica que todo adorador deve ter uma relação muito íntima e próxima ao seu Deus. E é este Deus que determina a maneira de adorar e prescreve a forma de se achegar a Ele. O Salmo 95 podemos ler: Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação, porque o Senhor é grande Deus, Rei grande sobre todos os deuses. Salmo 95, os versículos seguem falando sobre este grande Deus. O Deus do Antigo Testamento, o Deus da lei, que redimiu o povo de Israel da escravidão do Egito.
e o levou ao deserto e se revelou a este povo e a maneira como esse povo deveria se aproximar de Deus para adorar, para servir e para ter comunhão com este Deus poderoso. Ele determinou desta maneira e desta forma, e assim está nos Salmos ou no Antigo Testamento, debaixo da lei. Na época do Antigo Testamento, os adoradores, principalmente os sacerdotes, eram os únicos que podiam frequentar o tabernáculo, que podiam entrar no lugar santo, mas somente o sumo sacerdote, o principal entre os sacerdotes, poderia entrar uma vez por ano no lugar santo do santo, ou o santíssimo lugar, para oferecer o sacrifício a Deus sobre o pecado do povo. Chegando em Mateus capítulo 27, lá no verso 51, o véu foi rasgado de cima a baixo, a redenção consumada e a reconciliação confirmada. Desta maneira, podemos nos aproximar agora como verdadeiros adoradores, sacerdotes de Deus, para prestar culto, para adorar, para conhecer melhor a este Deus. E Paulo está passando essas instruções a Timóteo, para ele poder distinguir, para ele poder perceber e se firmar na verdadeira adoração que agora ele deveria servir ao Senhor. E antes de servir, colocar a mão na massa, ele deveria, assim, adorar ao Senhor de coração. Mais do que revelar o seu amor, a sua forma de ser adorado e de se aproximar a Deus, Deus agora nos oferece, nos dá o seu Santo Espírito para que possamos ter comunhão com Ele e mais ainda força, energia, capacidade, ânimo, coragem para servi-lo. A linguagem dos Salmos, todas essas linguagens do Antigo Testamento se contrastam com a verdadeira adoração do cristão, do crente verdadeiro, daquele que nasceu de novo. E não podemos seguir um modelo da lei, aquilo que foi estabelecido lá atrás. Sim, os princípios podemos aplicar na nossa vida, mas as práticas de início ficaram para trás. Nós adoramos ao Pai naquilo que Ele é e louvamos ao Senhor por aquilo que Ele fez, por aquilo que Ele faz em nossas vidas. Aqueles que adoram a Deus devem adorá-lo em espírito e em verdade, conforme está o encontro de Jesus com a mulher samaritana em João, capítulo 4, no versículo 23, versículo 24. O Senhor estabelece agora um novo padrão de adoração. Ele coloca que devemos adorar em espírito e em verdade, e são estes que o Pai procuram e o buscam. Adorar em espírito, precisamos distinguir isto. Adorar em conformidade com a natureza de Deus, a natureza que Deus quis se revelar agora, nesta época da graça, para nós. Com o Espírito Santo, em comunhão com Deus, podemos cada vez mais nos aproximar de Deus, nessa proporção que o Espírito Santo vem habitar no nosso coração. Adorar em verdade, adorar a Deus em verdade, em conformidade com a revelação que Ele nos dá. Hoje, na época da graça, nós só podemos nos apresentar a Deus porque Deus se revela um pouco mais profundo para nós. Não como no Antigo Testamento, ou como no Salmo, que lemos há pouco, 95, como grande Deus, como o grande Rei de todas as nações, de todos os deuses, mas agora Ele se apresenta como o Deus Pai, trazendo para nós intimidade. E é isso que nos interessa, é isso que é mais importante para a nossa vida. Portanto, trata-se de um contraste entre a lei e a graça que Timóteo tinha que observar e ensinar às igrejas também. Hoje não vamos mais adorar como se adorava no passado, na época da lei. Hoje nós temos livre acesso, ousadia de intrepidez de entrar no Santo dos Santos. Somos sacerdotes de Deus e agora nós temos intimidade com Deus. O véu foi rasgado,
podemos agora usufruir desta bendita graça. E você está usufruindo dessa bendita graça derramada do Espírito Santo que vem habitar no nosso coração? Romanos 8, no verso 15. Porque não recebeste espírito de escravidão para outra vez estardes em temor, mas recebeste o espírito de adoção de filhos, pelo qual clamamos Abba, Pai. Intimidade com Deus. Veja que a adoração bíblica vai muito além do intelectual e do verbal. A adoração bíblica que Timóteo tinha que aprender e entender tem a ver com a atitude de todo o nosso ser em servir e reconhecer a este Deus maravilhoso. Que o Senhor venha nos abençoar e nos iluminar cada vez mais nesta intimidade. Amém. Queridos irmãos, saúdo-vos a todos os que estáis aí neste estudo bíblico esta noite. Na impossibilidade de poder estar presente convosco e com muita saudade, eu gravei um pequeno contributo para este estudo bíblico e aproveito ao mesmo tempo para saudar também aqueles que nos acompanham pela internet em tantos lugares. Um grande abraço, pois, para todos. Vamos então ao estudo. Na 1 Timóteo 1,17, onde nos encontramos, nós lemos assim: Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Eu quero destacar a expressão todo o sempre. Ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Ao destacar aqui a expressão todo o sempre, quero dizer que esta palavra, ou que esta expressão, é oriunda de uma palavra grega única, que é uma palavra que é traduzida noutras partes das Escrituras, na nossa versão em português, por eterno, ou por eterna, ou por eternamente. É a mesma palavra que aparece quando nós lemos que Deus, por exemplo, é eterno, ou que a salvação é eterna. E note-se bem, até, que a perdição é eterna e o fogo do inferno também é eterno. A palavra é sempre a mesma palavra. E, portanto, negar que a perdição é eterna, ou que o fogo não é eterno, é estar a pôr em causa Deus. Colocar em causa a eternidade da perdição ou o fogo do inferno, como alguns religiosos colocam, com argumentos mirabolantes, mas que não são nada bíblicos, é colocar em causa a eternidade de Deus e da própria salvação. Mas infelizmente é isso que fazem, aqueles que o fazem, ao negarem a eternidade da perdição e do fogo do inferno. Colocam desse modo em causa a eternidade de Deus e, obviamente, a eternidade da salvação. E isso é gravíssimo, mas eu tinha que falar nisto porque isto é tão grave e anda tanto por aí como vocês não imaginam. E todos os crentes devem estar seguros a este respeito. Em Apocalipse 19:20, nós lemos a respeito de dois homens, de duas personagens que existirão no futuro e que são conhecidas como a besta e o falso profeta. E delas nós lemos assim, nessa passagem: E a besta foi presa e com ela o falso profeta, que diante dela fizeram os sinais com que enganou os que receberam o sinal da besta e adoraram a sua imagem. Estes dois foram lançados vivos no lago ardente de fogo, ou no ardente lago de fogo e de enxofre. Ora, 1000 anos depois de serem ali lançados, nós lemos em Apocalipse capítulo 20 e versículo 10 que o diabo que os enganava também foi ali lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados, lemos ali, para todo o sempre, ou seja, eternamente. Em suma, nós vemos nestes dois textos bíblicos que 1000 anos depois de a besta e do falso profeta serem lançados no lago de fogo, ainda ali se encontram. Quando Satanás é ali colocado, eles já lá estavam há 1000 anos, exatamente no mesmo lugar, onde Satanás vai ser lançado 1000 anos depois, e onde também serão lançados todos os perdidos, como vemos em Apocalipse 20, 11 em diante. E notemos o que está escrito no fim do Apocalipse 20, 10. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Ou seja, eternamente. Ou seja, ainda 1000 anos depois ainda lá estão. E depois dos 1000 anos ainda lemos esta agravante. De dia e de noite serão atormentados mesmo eternamente, para todo sempre. Eterno é mesmo para todo sempre. Já citarei mais textos alusivos à eternidade que tenho estado a referir. Mas antes, quero fazer aqui uma aplicação prática a cada um de nós que já é crente. Se alguém não é crente ainda, creia quanto antes no Senhor Jesus Cristo como seu Salvador e será salvo, pois urge ou correrá o risco de experimentar aquilo que a Bíblia chama a condenação ou a perdição eterna. E eu não quero isso para ti. Ninguém deseja isso para ti. O nosso texto diz assim: Ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus,
seja honra e glória para todo sempre. Amém. Em Hebreus 13:21 nós lemos, ao qual seja glória para todo sempre. Em 2 Timóteo 4:18 nós lemos, a quem seja dada glória para todo sempre. Em Gálatas 1:5 nós lemos, ao qual seja dada glória para todo sempre. Em Filipenses 4:20 nós lemos, a nosso Deus e Pai seja dada glória para todo sempre. Em Efésios 3:21 nós lemos, a esse glória na Igreja por Jesus Cristo em todas as gerações, para todo sempre. Em Romanos 16:27 nós lemos, ao único Deus sábio seja dada glória por Jesus Cristo para todo sempre. Ao ser tantas vezes repetido que devemos dar glória a Deus permanentemente para todo sempre, é porque isto é mesmo importante que nós o façamos. Não nos detenhamos e não nos cansemos de o fazer. Se há algo que nos deve caracterizar, deve ser isto. Isto é tão repetido que deve ser repetido continuamente na nossa experiência. Que Deus nos ajude. Em Romanos 1:25 nós lemos que o nosso Deus deve ser bendito eternamente, ou seja, permanentemente. Pois mudaram a verdade de Deus em mentira, lemos ali, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito eternamente. Amém. Em Romanos 9:5 nós vemos que o nosso Deus, que deve ser bendito eternamente, sabem quem é? Lemos ali que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Pois lemos ali, dos quais são os pais e dos quais é Cristo segundo a carne, o qual, Cristo, é sobre todos, Deus bendito eternamente. Amém, amém, amém. Como disse, o termo eterno no original quer dizer para todo o sempre e implicitamente permanente. O nosso louvor ao nosso Deus e Salvador, o Senhor Jesus Cristo, também deve ser para sempre e permanente. Assim como o tormento eterno do perdido é de dia e de noite, como lemos em Apocalipse 20:10, a glória que devemos dar ao nosso Deus também deve ser para sempre e permanente, ou seja, também de dia e de noite. Sejamos fiéis ao Senhor nesta adoração permanente. Pois em Apocalipse 7:15 nós lemos, ou nós vemos ali, que os crentes diante do trono de Deus, nós vemos-los ali a adorarem-no, que é a forma mais elevada de serviço a Deus. E lemos que o fazem de dia e de noite. Façamo-lo igualmente, pois será essa a nossa atividade no futuro, por toda a eternidade. Porquê é que nós lemos na Bíblia que a glória de Deus é para todo sempre? Porque, segundo diz Pedro, na sua primeira carta, capítulo 4, versículo 1, a Deus pertence a glória e poder para todo sempre. Portanto, não atribuamos nem glória nem poder a mais ninguém a não ser ao nosso Deus. Porque Ele é chamado Deus eterno, logo a glória que lhe deve ser dada deve ser igualmente eterna para todo sempre. Vejamos então alguns dos muitos textos em que a mesma palavra grega para eterno, ou eternamente, ou todo sempre, está associada a Deus, à salvação, à perdição, ao fogo do inferno. Em Romanos 16:26, lemos que a pregação de Jesus Cristo se manifestou agora e se notificou pelas Escrituras dos profetas segundo o mandamento do Deus eterno. Cá está o termo, eterno. Deus eterno. A todas as nações para a obediência da fé. Em Romanos 6:23, nós lemos, porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna. Cá temos o mesmo termo para eterna, a vida eterna, por Cristo Jesus, nosso Senhor. Em 1 Pedro 5:10 nós lemos, e o Deus de toda a graça, que em Cristo Jesus vos chamou à sua eterna glória. Sim, a glória também é eterna. Em Hebreus 9:15 nós lemos, os chamados recebam a promessa da herança eterna. A nossa herança também é eterna para todo o sempre. É a mesma palavra. Em Hebreus 9:12 nós lemos, pelo seu próprio sangue entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. A nossa redenção também é eterna. A mesma palavra. Em Hebreus 5:9 nós lemos, e sendo ele aperfeiçoado, veio a ser a causa de eterna salvação. A nossa salvação também é para todo o sempre, também é eterna. Em Judas 1:21 nós lemos, conservai-vos a vós mesmos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. O mesmo termo. Agora, quanto à perdição e fogo eternos, nós lemos em Judas 1:7. Assim como Sodoma e Gomorra e as cidades circunvizinhas, que havendo-se corrompido como aqueles e ido após outra carne, foram postas, por exemplo, sofrendo a pena do fogo eterno. Uma pequena reflexão. Sendo Deus um Deus eterno, e sendo Ele chamado na Bíblia de fogo consumidor, será de estranhar que o fogo da condenação seja eterno e leiamos aqui acerca da pena do fogo eterno? Em Judas 1:13, nós lemos de estrelas errantes para as quais está eternamente reservada a negrura das trevas. Os anjos também
os anjos, entenda-se, demónios, também estão em prisões eternas. Em Judas 1,6 nós lemos: e aos anjos que não guardaram o seu principado, portanto os demónios, não deixaram a sua própria habitação, mas deixaram a sua própria habitação, reservou na escuridão e em prisões eternas, mesmo termo, até ao juízo daquele grande dia. E em 2 de Pedro 2,17 nós lemos: para os quais a escuridão das trevas eternamente se reserva, o mesmo termo. Em 2 aos Tessalonicenses 1,9, e termino com esta passagem, nós lemos os quais quem? Os incrédulos, os descrentes, os que não querem saber, os que protelam, os que não se decidem, os quais, tem cuidado, não sejas um deles, por castigo padecerão eterna perdição ante a face do Senhor e da glória do seu poder. Se ainda não és salvo, converte ao Senhor Jesus Cristo quanto antes, crendo nele como teu único Salvador, segundo lemos em Atos 16:31. Que Deus te abençoe. Eu gostaria de partilhar um pequeno pensamento com os irmãos acerca deste mesmo versículo, do versículo 17, que nos diz: ora, ao Rei dos séculos, imortal e invisível, ao único Deus, seja honra e glória para todo o sempre. Amém. Estas características que nós vemos aqui acerca do nosso amado Deus deve ser algo que nós devemos mesmo gravar no nosso coração, porque quando nós ouvimos o mundo cá fora falar acerca de Deus, eu não sei se os irmãos costumam às vezes ver a alta definição, e o entrevistador, numa parte da entrevista, ele fala acerca da questão de o que é que os entrevistados pensam acerca de Deus, ou acerca da fé, e a maior parte deles dizem que, uns dizem que não acreditam, mas uma boa parte diz que sim, que é uma energia, que Deus, que sim, havendo Deus, que até pode ser que, porque há uma energia, e essa energia, e não passa de uma energia, é o desvalorizar, o diminuir meramente por uma energia. E sabem que eu, ao lermos esta passagem, eu poderia imaginar o apóstolo Paulo à noite numa fogueira a ler esta carta a Timóteo. E eu acredito que um dos objetivos do apóstolo Paulo era para que Timóteo tivesse sempre noção de que este era o Deus a quem ele servia. Era um Deus imortal, um Deus invisível, aquele que estaria sempre ao seu lado, de um amor incondicional. E nós vemos aqui, como nós ouvimos o nosso irmão Alberto e o Carlos falarem mais minuciosamente acerca de alguns destes atributos, mas o importante é nós termos a certeza de que este é o nosso Deus, em que nele estão todas as coisas preenchidas de tal maneira que nós temos acesso, o livre acesso. Às vezes, quase como que nós próprios nos castigássemos quando o Senhor já nos libertou. Como que se nós não tivéssemos esta liberdade. Deus dá-nos a liberdade de irmos à sua presença perante um Deus destes, um Deus maravilhoso, um Deus que está em todo o lado, que a qualquer momento Ele ouve-nos, não precisamos de nenhum sítio apropriado ou de irmos ter com alguém para que essa pessoa sirva de intermediário, nada disso. Este é o nosso Deus. E isto é quase como que uma criança, quando se aleija, quando é pequenina e vai ter com o pai, o que ela espera do pai é que, de facto, são atributos divinos, em que rapidamente possa curar a ferida, em que rapidamente possa consertar o brinquedo quebrado. E o filho olha para o pai com superpoderes e ele tem essa certeza de que o pai vai fazer. E nós, às vezes, precisamos de olhar com um olhar perante Deus, este mesmo olhar, este olhar inocente, mas um olhar sincero, um olhar puro, em que nós conseguimos ver aquilo que muitas das vezes não vemos perante a dificuldade. Quando nós não recorremos ao nosso Deus e não é Ele o nosso primeiro recurso, quando as dificuldades acontecem. E é esse o objetivo do inimigo, é precisamente diminuir Deus a uma energia. E quando isso acontece, nós deixamos de servir de facto a este Deus. Quando o nosso Deus, para nós, não é este Deus, não é este Deus tão poderoso, deixamos de o servir, irmãos. Porque servir a Deus não é vir cá ao domingo. É que muitas das vezes nós pensamos que servir a Deus é vir ao domingo, vir à quarta-feira, estar em algumas atividades da igreja. Não, servir a Deus é honrar, como nós vemos aqui neste mesmo
versículo, seja honra e glória para todo o sempre. É constantemente glorificarmos a Deus. No nosso pensar, teremos nós disciplinado a quem servimos, a nossa mente, a quem serve, o nosso coração, a quem serve, os nossos ouvidos, a quem servem, os nossos olhos, a nossa boca, aquilo que dizemos. E deve ser isso que nos deve pautar. É, como crentes, é esta disciplina, é este olhar rigoroso, diariamente. Sabem que alguém dizia que a nossa mente, ela rapidamente se molda. Se nós estivermos em ambientes que não sejam muito favoráveis e se nós deixarmos Deus de lado, rapidamente a nossa mente se vai moldar aquela situação, ou vamos nos moldar aquele padrão de vida. Daí nós temos que ter conhecimento deste nosso Deus, cada vez mais. Sabem que eu li um pensamento e que eu queria partilhar com os irmãos, que acho que tem muito a ver com isto. Ou seja, a questão da nossa mente, e o Senhor, sabendo que a nossa mente ela tem esta elasticidade de mudança, daí Ele dizer que nós devemos nos revestir constantemente da Sua Palavra. Devemos nos revestir constantemente de quem é este nosso Deus. Como é que nós vamos servir a alguém se nós não conhecemos a pessoa a quem nós servimos? Então devemos ter esse interesse de, eu sirvo ao meu Deus, mas que Deus é este? E este versículo, em 3 pernadas, dá-nos aqui um tesouro enorme de quem de facto é o nosso Deus. E este pensamento fala um bocadinho acerca disso, e eu gostava de partilhar com os irmãos. E este pensamento diz-nos assim, acerca da nossa mente. Muda a maneira como pensas e muda a tua vida. Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Gálatas 6:7. Tu não plantas sementes de maçã e obtens tomates. Da mesma forma, não plantas amargura e obtens amor. Não plantas críticas e depois recebes um incentivo de outras pessoas. Gálatas 6:7 diz, não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Lê novamente, tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Se plantares no solo da tua natureza pecaminosa, e acho isto interessante, se tu plantares no solo da tua natureza pecaminosa, colherás destruição. Lá está a mente, a quem nós servimos. Mas se plantares no solo da tua natureza espiritual, colherás verdadeira vida. Deus tem dito há milhares de anos que os nossos pecados podem afetar as gerações futuras. Por exemplo, quando estás com raiva e perdes a paciência com os teus filhos, estás a prepará-los para perderem a paciência com os filhos deles. Os pecados são perpetuados nas famílias, possivelmente durante várias gerações. Tal não funciona apenas de forma racional e ambiental, como também funciona fisicamente. Agora sabemos que o teu cérebro pode realmente ser alterado por comportamento repetitivo, para o bem ou para o mal. Todo o mundo costumava pensar que o cérebro era praticamente imutável quando eras adolescente. Agora sabemos sobre a plasticidade cerebral e como o teu cérebro pode continuar a ser moldado durante o resto da tua vida. É bom saber isto. Isso significa que se o teu cérebro for naturalmente moldado para a depressão, o temperamento explosivo ou a ansiedade, ou o mesmo pode mudar. Mas precisas de mudar a tua maneira de pensar. A Bíblia refere-se a isso como um arrependimento ou mudança de ideia. Podes mudar a ideia e quando o fazes, isso muda a maneira como tu te sentes. E quando mudas a maneira como te sentes, isso muda a maneira como tu ages. Então, planta na tua natureza espiritual e observa os frutos incríveis que Deus colherá na tua vida. E é isto, irmãos, se nós conhecermos verdadeiramente a quem servimos, nós vamos sentir gozo, vamos sentir prazer em, de facto, semear, lá está, num terreno espiritual. Porque o inimigo das nossas almas é isso, quer diluir Deus.
simplesmente numa energia, ou simplesmente alguém que os nossos pais ou os nossos avós antigamente até prestavam alguma adoração, e é esta imagem que o mundo oferece de Deus. Mas a palavra de Deus tem muito mais do que isso, irmãos. Ela vai muito mais a fundo. Que o Senhor nos ajude e que possamos pensar verdadeiramente nisto. Onde é que nós, o que é que nós estamos em que terreno é que nós estamos a semear? Será no nosso terreno carnal ou na nossa área espiritual? Porque o objetivo é mesmo esse, é enfraquecer a nossa fé, é sugar as nossas energias, perdermos a vontade de orar e de estar com o nosso Deus. E isto é o que o inimigo quer. Por isso, tenhamos o cuidado e cada vez mais termos a certeza de que o nosso Deus é um Deus maravilhoso, invisível, imortal, o único Deus, seja honra e glória para todos sempre. Amém. E era este pequeno pensamento que eu tinha para partilhar com os irmãos. Vamos então terminar e vamos ficar de pé. Senhor nosso bendito e amado Pai, nós queremos te dar graças mais uma vez, Senhor, porque de facto tu na tua palavra, Senhor, já nos revelaste tudo, Senhor. E algo que tu revelas, Senhor, é a tua grandeza, Senhor. Para que possamos nos sentir seguros, Senhor. Para que possamos perceber de facto a quem servimos. A este Deus maravilhoso que tu és, Senhor. Que nos amas incondicionalmente, Senhor. Que fizeste algo, Senhor, impensável, Senhor. Quer entregares o teu Filho por cada um de nós, Senhor. Que Deus maravilhoso, Pai. E mesmo assim, Senhor, nós não conseguimos entender a profundidade. Certamente um dia na eternidade nós iremos perceber e vamos ter muito tempo para poder perceber o teu verdadeiro amor, Senhor. Nós te agradecemos por aquilo que tu és, Senhor. Perdoa-nos, Senhor, porque tantas vezes na nossa fraqueza, Senhor, deixamos ou servimos-te mecanicamente, quase, não tendo noção de que tu és um Deus que requer de nós um compromisso a 100%, uma entrega total, Senhor. E ajuda-nos, Senhor, porque importa mais que possamos te servir, Senhor, muitas das vezes com a nossa mente, com os nossos olhos, os nossos ouvidos, a nossa boca, Senhor, o testemunho, se de facto nós conseguimos inalar aquele perfume, Senhor, que é o cheiro suave do nosso Senhor Jesus Cristo, para que os outros possam ver a diferença, Senhor. E isso sim, isso é o verdadeiro serviço, Senhor, que nos ajudes e nos dês a tua graça, Senhor, de podermos continuar a sermos meros instrumentos nas tuas mãos, Senhor, e que sejas tu a moldar as nossas vidas constantemente, Senhor. Te agradecemos mais uma vez pelo estudo da tua palavra, também pelos momentos em oração, Senhor, e continuando-te a rogar, Senhor, que tu cuides de cada filho teu nesta noite, Senhor, que está aqui presente. As suas lutas, Senhor, os seus propósitos e objetivos de vida, Senhor. Cuida das famílias aqui esta noite, Senhor, que estão aqui representadas, Pai. Cada família, Senhor, que sejas tu, Senhor, a cuidar e a guiar, Senhor, e a dar as forças que tantas vezes não temos, Senhor. É o que nós te pedimos e agradecemos no nome do teu Filho, o nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. O culto está terminado.